O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar e o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos nesta sexta-feira da 14ª semana do tempo comum. E nesses dias, escutando a história de Jacó, Israel. E hoje, ontem, o reencontro de José com seus irmãos. E hoje, o reencontro de José com o seu pai. Lembremos que José foi aquele irmão. Os outros tinham inveja dele e por isso o venderam e disseram para o pai que ele tinha sido morto por uma fera. Esse menino amava demais o seu pai, amava demais os seus próprios irmãos e ficou longe da sua casa, mas acabou sendo acolhido e ganhou graça do grande. Estava lá, em meio a Faraó, tornou-se príncipe do Egito. Aquele que foi renegado toma um lugar de honra. E quando ele toma esse lugar de honra, ele não menospreza os irmãos. Quando os reconhece, chora por eles. E fica ansiando de poder ver o Pai. Nós somos filhos amados do Pai. E vamos sofrer. Passaremos por muitas tribulações. Mas não podemos deixar de amar e de buscar o reencontro com o nosso Pai. O Senhor fez uma promessa a Jacó, que ele veria o seu filho, e assim se cumpriu. Aquilo que Deus fala aos nossos corações, Ele cumpre. Não é como os homens que mentem, que enganam, que iludem. Aquilo que Deus fala realmente se realiza. A beleza desse reencontro, com muitas lágrimas. É muito bonito que quando um coração se converte, é comum nós vemos também lágrimas diante do altar. Porque volta para Deus. E voltando para Deus, volta para a sua própria família. Volta para o seu matrimônio. Volta para a sua casa. Se volta para a felicidade verdadeira. Os jovens estão em peregrinação essa semana.
peregrinos. E todo esse percurso é para que eles se voltem ainda mais para a casa do Pai. Quando voltar para casa, estejam amando mais, servindo mais. E mesmo que recebam do mundo ofensas, mágoas, ferimentos, acusações, permanecer fiel, como o coração de José. José não se tornou mal como seus irmãos. Não se tornou daquele jeito, duro. Ele não permitiu que o mundo mudasse o coração dele. Do mesmo jeito você. A gente está sendo levado por essa sociedade a ser muito vítima. Ai, porque eu sou assim, porque minha família é assim. A gente pode escolher ser diferente. Nós podemos, nós temos liberdade. A nossa alma tem liberdade para escolher não. Ainda que eu tenha passado por isso, ainda que tenham feito isso para mim, eu não farei o mesmo. Ainda que eu não tenha tido amor de pai, eu serei o melhor pai que eu puder. Ainda que tenha me machucado no próprio trabalho, me ofendido, eu não agirei do mesmo modo. Porque quem decide no meu coração não são os outros, não é o mundo. Quem decide no meu coração é Jesus Cristo. Se nós formos nas modas do mundo, nós nos perderemos, nós morreremos e nunca teremos a alegria de José de contemplar o Pai. Interessante, nesse evangelho, o Senhor está enviando os seus discípulos. E Ele está dizendo, ó, vos envio como ovelhas no meio de lobos. Serão açoitados, vos entregarão nos tribunais. Quem que vai numa dessa, gente? Quem que ia numa dessa? Ele está deixando claro que será muito difícil. Como que esses discípulos foram? Qualquer um de nós, escutando uma coisa dessa, não aceitaria essa agência de viagem. Não aceitaria esse convite. Porque será doloroso demais. Ele está deixando claro para nós que nós passaremos por dificuldades. Mas o mais bonito de tudo é que ele diz no final, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Porque tribulação, todo mundo passa nessa terra. Cristão, ateu, crendo ou não crendo em Deus, você vai passar por tribulações. Mas o cristão, ele tem uma presença que o sustenta. Ele tem uma alegria que o mundo não pode roubar. É esse o nosso testemunho para o mundo. Nós temos um Deus inteiro, que se fez cordeiro para nos salvar. Eis a nossa alegria. Tem um Deus que te ama e que te envia e não te engana. Está dizendo que nesse proclamar, nesse peregrinar, muitos vão te acusar, prepararam armadilhas para você, mas confia. Certa vez, eu tive que apresentar um trabalho da faculdade no Nordeste. Eu estava no mestrado na época. E aí, preparei todo o trabalho e tal, tudo certo, vai dar certo. Alguém me ajudou com as passagens, e eu precisava de hospedagem também, não tinha dinheiro para hospedagem, mas aí eu olhei para o altar durante a Santa Missa e falei, Senhor, um filho teu não fica só, eu sei que há de providenciar. No dia da viagem já não tinha lugar para ficar. Eu falei, não, já vou olhando as praças daquela região. Mas Deus foi tão bom, que tudo foi providenciado. E eu queria ir na missa todos os dias, porque eu já tinha feito esse propósito. E aí eu disse, olha, eu preciso ir na missa todos os dias e tal. O mais bonito de tudo, fiquei na casa de um missionário que era na frente do campus universitário. E tinha um missionário, outro que não era ele, que ia comigo todos os dias na missa, para que eu nunca ficasse sem receber Jesus. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, esse trabalho vai ser o máximo. Eu vou apresentar, vai ser sucesso, vai ser lindo. Muitas palmas, muito mérito, vai ser demais. Eu chego para a apresentação, e aí tem os grandes da banca, as autoridades. E eu fui alvejado. Eu fui destruído. E aí, eu escutando todas aquelas palavras duras contra o trabalho, ciência mesmo, né? Aquela coisa de apresentar, né, os resultados da pesquisa que eu tinha feito e tal, mestrado em si. A mulher que falava, ela tinha uma ira nos olhos. E eu fiquei pensando, falei, nossa, mas calma, eu acho que é injusto isso aqui. Porque aquilo que ele está falando, tal autor, era injusto. E eu percebi que era isso. E eu fiquei muito incomodado. Mas tudo bem, quando eu fui responder, ela saiu e disse, eu não vou ficar aqui para escutar.
E naquele momento, eu falei, nossa, mas deixasse que eu pelo menos respondesse, porque... Aí eu percebi que ela não queria resposta. E quando eu fui rezar, quando eu fui na Santa Missa, eu falei, Senhor, por quê? Eu não vi simplesmente uma preocupação com a ciência, eu vi ódio nos olhos dela. Eu falei, Senhor, por que isso? O Senhor disse, não é contra você, é contra mim. E aí eu falei, como assim? Aí eu olhei para o meu peito e tinha uma cruz. Aquela mulher não acreditava em Jesus. E pelo fato de eu usar uma cruz, eu era inimigo para ela. E assim permaneceu. E nesse instante, eu beijei a minha cruz. E eu disse que eu nunca tiraria a minha cruz por nenhum inimigo da igreja. Permaneceria firme, confiando no Senhor. E assim deve ser. Passado algum tempo, eu vou apresentar um trabalho. E mais uma vez eu estou diante de uma banca difícil, em outro estado. E tem a mesma pessoa para poder avaliar o meu trabalho. Eu falei, ô Senhor, Tu permites mesmo que a gente passe por tribulações. E naquele instante, alguém do meu lado disse, nossa, você conhece aquela pessoa? Porque ela está olhando com jeito para você, com raiva. E nesse momento, eu tentei dar uma disfarçada e meu coração dizia, não é contra mim, é contra o meu mestre, é contra o meu Senhor. Mas eu não vou olhar para trás, eu não vou desistir. Quando você enfrentar os inimigos da cruz, confia. Satanás, ele vai falar no teu ouvido, desiste, esquece. Ele vai falar para você deixar de rezar, diminui um pouco a sua ida na igreja, para de ficar escutando tanta música de igreja, fica mais assim, mais livre para o mundo. Não caia nessa cilada. Quanto mais você buscar a Deus, mais forte e feliz você estará. E saiba, sim, você vai ver muita maldade nesse mundo. O Senhor está dizendo, ó, vos envio no meio de lobos. Então você vai reconhecer os lobos. Agora eu digo uma coisa para você. É assim mesmo, porque alguns vão dizer, nossa Senhor, mas eu não queria mais ver lobo na minha vida. Gente, isso vai ser no céu. No céu não vai ter lobo, tudo ovelha, feliz com o pastor. Mas aqui na terra você vai ver uns lobos, grandes, menores, gordos, magros, de tudo que é jeito. Só que você tem que, quando passar por as tribulações, lembre, a alegria não é se ver livre de todos os lobos, é de que os lobos não estejam dentro de mim. Que os lobos da minha vida já estejam mortos, já estejam sido expulsos do meu coração. Que eu seja uma ovelha do Pai, que eu seja verdadeiramente do Senhor. Esta é a minha alegria, de mesmo que eu esteja em meio aos lobos, eu não me entregar à alcateia, eu não fazer as mesmas maldades, eu guardar o meu coração em Cristo Jesus. Talvez você tenha passado por duras tribulações com os lobos deste mundo, com esse mundo mau, mas aquele que é o supremo bem vai te sustentar. Então, seja ovelha dele, confia nele. E ele já disse que aconteceria todas essas coisas. Não se admire, está na palavra. E como já dito, o que está na palavra vai se cumprir. Deus disse para Israel, quem vai fechar os seus olhos será José. E foi. José fechou os seus olhos. Foi José, ele viu o filho de novo. Isso é o Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, quem fecha os olhos não é José, mas Jesus, que assiste à morte do pai nutrício, de um coração ainda mais justo, um coração castíssimo. São José é uma imagem clara desse homem fiel, porque no Antigo Testamento, José, nesta missão, nesta autoridade que ele estava, ele guardava o alimento para o Egito. E é São José que guarda os tesouros, a Virgem Maria e o pão da vida. Hoje nós rezamos nessa Santa Missa para que tenhamos um coração justo, um coração cheio de amor, que não se permita corromper, não se permita corromper. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. E lembremos que hoje também é dia de São Camilo de Leles, aquele que se entregou pelos doentes. E quando via um doente, ele chegava a pedir perdão pelos seus pecados, de tanto que ele enxergava Jesus, de tanto que ele enxergava Jesus. Certo dia, eu entrei no hospital para visitar um doente. Eu falei, Senhor, dá-me essa graça de olhar como São Camilo olhou, com tanta piedade, com tanto amor, para esse doente se sentir consolado. E foi tão bonito, que quando aquela senhora me viu, ela que chorou.
E ela disse: Jesus veio até mim. Mas era tão bonito o olhar dela que eu dizia: Jesus está aqui. E era um buscando enxergar Jesus no olho do outro. Saibamos que há muitos sofredores sobre essa terra, mas aqueles que estão no Senhor, eles são consolados. Peçamos essa graça de termos um coração verdadeiramente do Senhor, pois assim permaneceremos firmes e felizes. Ninguém vai roubar a paz que Deus colocar no teu coração. Nessa semana, encontrando os jovens, ontem mais de 300 quilômetros, hoje quase 300 quilômetros para conseguir visitar as paróquias. Um jovem chegou diante de mim e disse: Padre, eu vou voltar totalmente diferente para minha casa, porque o que eu vivi aqui mudou a minha vida para sempre. Pela primeira vez, eu posso dizer que eu recebi um abraço de Deus. E eu quero permanecer nesse abraço. Vamos pedir ao Senhor diante desse altar que esse encontro aconteça conosco, que nós estejamos no Senhor. Olha bem para o teu coração e faça essa prece, para que nesse ofertório, além do pão e do vinho que será colocado sobre esse altar, esteja também a tua vida, esteja a tua casa, esteja o teu coração, esteja a sua sincera oferta, para que Deus aceite, transforme, santifique, restaure. Você não está sozinho. Deus cumpre a sua palavra. Se Ele disse que não nos deixaria só, mesmo que fosse o fim do mundo, é porque realmente Ele estará conosco. E se essa presença não está sendo bem sentida por você, reze mais, busque mais, porque Ele é fiel. Assim, nesse canto do ofertório, renove a sua oferta, porque Deus é bom e está conosco, e Ele renova todas as coisas. Venceremos os lobos do nosso próprio coração, e um dia chegaremos no céu, como um só rebanho de um só pastor.